Caros alunos, caras alunas, apresentamos agora, no âmbito do curso de Economia Brasileira, o segundo vídeo sobre economia política econômica durante o segundo mandato do presidente Lula da Silva, baseado no texto de Fabrício Augusto de Oliveira, o segundo mandato de Lula, remendo do modelo em meio à crise mundial. Bem, para falarmos da crise mundial, essa crise foi denominada de crise do subprime, porque ela nasceu com a bolha das hipotecas subprime. Aí está o montante em bilhões de dólares, né, das emissões de hipotecas subprime. O que são hipotecas subprimes? Eram hipotecas, né, que eram concedidas às pessoas que não davam entrada ou não podiam comprovar a renda requerida. Como é que elas faziam isso? Elas davam entrada, né? Não davam entrada e por causa disso estariam sujeitas a taxas de juros excessivas, acima de 10% ao ano. E elas tinham 2 anos para dar a entrada. Ora, nesses 2 anos, como estava em curso uma bolha no mercado imobiliário, o seu imóvel se valorizava em, digamos, 10%, né? Teve ano que ele valorizou 16%. Né? Então, se há uma valorização de 10%, eu comprei um imóvel de $100 mil. Aí, daqui a 2 anos, meu imóvel está valendo 110 mil anos. Aí eu vou lá no banco, né? O banco pede para comprovar a entrada, eu falo assim, olha, eu estou com o imóvel que foi financiado em $100 mil, só que ele vale 110 mil dólares, então a entrada está dada, que é de 10 mil dólares, aí tudo bem, né? Aí o que você faz? Aí o banco, né, fala assim, não, então está tudo certo, agora você tem, né, você comprou um imóvel de 110 mil dólares com uma entrada de 10 mil dólares, aí você passa de uma categoria de subprime para prime, ou seja, sua taxa de juros vai para 5%, 5,5%. É isso que acontecia, né? É claro que isso dependia, né, da constante valorização dos imóveis, né? Só que o que aconteceu, né? O que aconteceu é que a venda, a partir aí de janeiro de 2005, mais ou menos, a partir daqui, ó, janeiro não, né? Desculpa. Setembro de 2005, né? O que acontece? A venda de imóveis começa a cair. Por quê? Porque é o chamado ciclo de Kuznets, é o ciclo de construção, né? Chega um período em que quando o preço dos imóveis está muito elevado, as empresas, né, começam a produzir imóveis. Só que isso o imóvel para ser construído leva um tempo, né? Digamos, 2 anos se for um prédio, né? 6 meses no caso dos Estados Unidos, se for uma outra, ou menos até, né? Se for uma casa de madeira, né? De madeira e de plástico, as coisas que eles usam para construção, né? Então, enquanto você está produzindo um imóvel, né, um apartamento em 2 anos, continua faltando imóvel no mercado, então os preços continuam a se elevar, né? Bem, e depois, né, o que acontece, né? Chega um momento, contudo, que o capitalismo é muito eficiente em produzir, né? Chega um ponto em que a oferta ultrapassa a demanda, tá certo? E aí os preços começam a cair, o que aconteceu aqui em setembro. Isso foi um ciclo, normalmente é de 20 anos. Nesse caso desse ciclo foi de 40 anos, né? O que piorou, porque todo mundo achava que crescer o aumento dos preços dos imóveis, como está aqui, né? Que vem desde 99, né? Mas parece que vem antes, que era uma coisa dada como certo, né? Quer dizer, na minha vida eu tenho 30 anos de idade, você tem 40 anos de idade, tem 50 anos de idade, desde que eu me dou por gente, que a gente se dá por gente, lá por 20 anos, né?
os imóveis continuam a aumentar de preço. Então a gente acha que é uma coisa normal, né? Só que aí, né, observe que levou um pouco de tempo, né, uma defasagem entre o excesso da queda das vendas, né, e só em julho, aqui, foi no finalzinho de 2000, mas no finalzinho de 2006, início de 2007, né, os preços dos imóveis começam a cair. E aí, todo esse jogo, né, isso não é uma pirâmide exatamente, né, mas todo esse jogo do subprime deu errado, que aí ninguém conseguia, as pessoas que tinham entrado há 2 anos antes, comprado no segmento subprime, não conseguiam mais pagar, porque a taxa de juros deles não diminuía, porque o preço dos imóveis dele não aumentava, aliás, caía. Então ele tinha que colocar dinheiro. Os bancos norte-americanos faziam isso e fazem isso, né? Quer dizer, eles me financiam 100 mil. Se o preço do imóvel de mercado cai para 90 mil, eu tenho que colocar mais 10 mil. E aí? E aí o que aconteceu foi a inadimplência, né? Começou a levar. 9 chegou aí, né? Já no segundo trimestre de 2008, né? 7% das casas estavam sendo foreclosure, é quando você toma de volta o imóvel, tá certo? Que você vendeu com base na hipoteca, né? Então isso aí era uma taxa enorme, né? E ela já tinha, em 2001, observe isso aqui, né? Em 2000 houve um aumento. Por que houve esse aumento? Por conta da crise de 2001, que começou lá em 2000 e começou, na verdade, em 2000, né? Por conta, né? Mas só se realmente virou crise por conta da eclosão da bolha do dot-com, né? As empresas de alta tecnologia. Então isso aí foi o resultado daquela crise econômica. Agora dispararam, né, as retomadas dos imóveis vendidos com hipotecas, né? E aí os títulos, né, de crédito, né, os securitizados, né, que embutiam as hipotecas. O que acontecia naquele momento era o seguinte: eu dava hipoteca, crédito hipotecário para muita gente, né? Aí agregava todas essas dívidas em um título, né? Obtinha e mostrava para uma agência de classificação de risco, por exemplo, aqui, ó, Standard & Poor's, como está aqui, ó, Standard & Poor's, né? E aí ela classificava esse conjunto. Eu misturava créditos bons, quer dizer, prime, com subprime, tá certo? E mostrava como não tinha, a inadimplência era muito baixa, né? Aquilo, a agência olhava o título que eu estava propondo, digamos, 80% vamos supor, 70%, 80%, 90% de títulos prime, 10% de títulos subprime, né? Aí eu ganhava um título um pouco menor, em vez de ter 80%, tivesse 70% de hipotecas prime, ganhava AA, né? E assim ia, né? Até tinha os BBB e os BBB menos, né? Então, tudo bem, né? Aí eu vendia no mercado. O que eu fazia, né? Eu colocava esses títulos à venda no mercado, e aí a pessoa que comprasse, o investidor que comprasse, ia receber parte do rendimento, ou seja, da renda paga, né, pelos credores. Okay? Eu ficava com a margem e dava o resto para ele. Ou seja, na verdade eu estaria transferindo, isso era muito bom para mim, eu sou um banco, eu estaria transferindo o risco para o comprador do título, né? Só que isso não deu certo.
que quando estourou, né, os bancos tiveram que assumir os, os créditos, os títulos que eles tinham vendido no mercado, né? Isso afetou a credibilidade dos próprios bancos. Bem, em 15 de nove de 2008 acontece uma coisa, ou seja, essa situação foi deteriorando. Os bancos que tinham fundos de investimento com esses papéis começaram a perder dinheiro. E aí começou vários bancos a terem problemas. Mas aí, em setembro de 2008, né, um banco que estava, digamos assim, entupido de títulos dessa natureza, né, que não estavam valendo no mercado, né, muita coisa, né, era o Lehman Brothers, um banco de investimento. E aí o que aconteceu? Né? Aconteceu é que eles estava quebrado, né, porque o valor desses títulos já tinha desabado, né, ele estava entupido desses títulos, e aí, só que aí isso no dia 15 foi segunda-feira, né? Na sexta-feira, sábado, domingo, se reuniram, né, várias pessoas do sistema financeiro norte-americano, né, responsáveis por ele. O Ben Bernanke, que era o presidente do Banco Central, e o Henry Paulson, que era o secretário de Tesouro. E o secretário de Tesouro, né, tinha uma visão neoclássica, a teoria neoclássica do mundo, né, que liberal, que os mercados são resilientes. Então ele falou assim: não vou socorrer o Lehman Brothers. Aí o Henry Paulson falou assim: então o Banco Central não vai entrar, não. Se nós entramos juntos ou eu não entro. Não, então não tem problema, porque o mercado vai passar um susto, né? E pronto, resolveu. Os mercados são resilientes. Só que aí, né? E aí eles não socorreram o banco. E o banco, no dia 15, na segunda-feira, pediu falência. E aí foi um pandemônio no mercado internacional, né? Quer dizer, aqui está, né? A IG, que era uma instituição de compra de seguros, ou de fornecimento de seguros para instituições financeiras, ela quebrou com isso, né? Porque não podia atender, porque todo o sistema financeiro americano ficou na beira da quebra, né? Várias instituições quebraram, né? Os mercados mundiais foram afetados, como diz aí o jornal do Wall Street, né? Wall Street Journal, né? E no Brasil, né, aumentou o risco do país, que está aqui, ó. É muito interessante, né, que no dia, né, em final de maio, né, a agência Fitch está o grau de investimento para o Brasil. A Standard Poor's já tinha dado anteriormente, né. E aí, poucos meses depois, né, ocorre a quebra do Lehman Brothers, né. O risco Brasil sobe, como está vendo aí, né? Tem um pico, ele vai lá para a estratosfera, depois cai um pouco, mas continua muito elevado, né? E aí o Brasil perde reservas internacionais, atinge a crise, que seria uma marolinha, segundo o presidente da República, né? Não foi uma marolinha, né? Observe a extraordinária queda das reservas internacionais. Tá certo? Quer dizer, elas caem quase 20 bilhões de dólares, né, em 5 ou 6 meses, né? Bom, a taxa de câmbio vai se elevar, tá certo? E aí nós temos, né, bom, quer dizer, a elevação da taxa de câmbio foi muito bom, porque o Brasil devia ter feito isso muito antes, né? O governo brasileiro. Mas o senhor Meirelles, né, o grande, competente presidente do Banco Central, né, deixou o dólar cair. Não interviu no mercado de dólar, né? E o Lula, que não entendia nada de economia, deixou, né, acontecer, confiando na sua estrela, né? Confiando no modelo neoliberal que ele tinha tanto criticado, né? E aí, forte elevação das taxas de câmbio, o que
as medidas que vinham sendo adotadas pelo governo para corrigir, pelo governo, não era pelo Banco Central, né? Para corrigir sua excessiva apreciação, não haviam conseguido em poucos meses o que, com uma velocidade surpreendente, a crise se encarrega de fazer, promovendo uma desvalorização de 50%. Aí o governo acabou intervindo, né? Bom, começou com intervenções no mercado cambial, né? Iniciaram-se em 19/10, um mês depois. O senhor Meirelles levou um mês para acordar do que estava acontecendo. Talvez ele não lesse jornal, né? Podia ser, né? Através do leilão casado de vendas e compra de dólares, são chamados swaps, né? Mas não deu certo, né? Não deu certo, né? Aí o que aconteceu? Em outubro, o Fed, aí sim, disponibilizou 300 bilhões de swaps até abril de 2009 para o Brasil. O que é swaps? Ele comprou moeda brasileira e deu em troca dólares. Isso ia ficar até 30 de abril, né? Então o Brasil recebeu 30 bilhões de dólares de reservas internacionais, né? O FMI disponibilizou mais 22 bilhões. Né? E em março de 2009, o FMI abriu uma nova conta sem linhas, sem limites, com maiores prazos, menores juros e menores exigências. Então o que aconteceu, né? Com isso, você conseguiu aí de cara 52,5 bilhões de reservas. E isso, né, foi suficiente para acalmar os investidores. Eles viram que, bom, o Fed está socorrendo o Brasil, o FMI está socorrendo o Brasil com dezenas de bilhões de dólares. Então não vai haver uma explosão da taxa de câmbio, né? E aí o ataque especulativo contra a moeda brasileira amainou, como está vendo aí, né? Quer dizer, Então, o que nós temos, né? Nós tivemos uma elevação muito grande, tá certo? Que foi, né? E aí depois a taxa de câmbio entra num próximo, uma tendência, né? Vou colocar isso aqui, né? De queda, né? Isso aqui a gente pode estender até aqui, porque a taxa continua lá em cima, né? Então, resolveu o problema, né? Em 24 de 10, o Banco Central reduz o compulsório. Para que ele está liberando? Para evitar a crise bancária, tá certo? Ou seja, ele deixa ele está, na verdade, dando reservas para os bancos. E os bancos aplicam títulos públicos, né? Os bancos públicos, né? Aqui está o comportamento da taxa de juros, tá certo? Então, você vai ter inicialmente, né, a taxa Selic vai ser reduzida dramaticamente. Aí esse pico é de 2010, vamos deixar para lá. Depois nós vamos ver isso aí, né? Então o que acontece, né? Você reduz a taxa Selic, né? E os bancos públicos intervêm. Tá aí, tá vendo a importância de instituição pública? Porque os bancos pararam de emprestar. Olha, então você vai ter uma crise enorme no Brasil. E aí, mas aí entrou a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, né? Intervém, compraram as carteiras dos pequenos bancos que estavam com problemas de caixa, né? E aumentaram o financiamento do setor automobilístico de construções. E provocando barateamento do crédito, aumento dos prazos. Pronto, está aqui, né? O aumento da participação dos bancos oficiais no crédito. Saiu de 55%, foi em 40% por uma questão de meses. Os bancos privados são bancos que não fazem políticas anticíclicas, né? Então, daí a importância dos bancos oficiais, né? Bem, além disso, né, foi disponibilizado
Bom, houve a redução da Selic, nós já falamos, né? Disponibilização para o BNDES de 100 bilhões adicionais, com a extinção da taxa de 1% cobrado sobre os mesmos. Pronto. O BNDES teve recursos a custo zero, 100 bilhões a custo zero, para emprestar, né? Redução da taxa anual de juros de 13,5% para 4,5% no crédito para aquisição de automóveis, de 10,25% para 4,5% para a compra de bens de capital. Ou seja, você jogou, né, a taxa de juros no chão, ok? A taxa de juros de longo prazo, que essa daí é cobrada nos empréstimos do BNDES, né, de 6,25% para 6%. Bom, aí esse efeito foi zero, né, nulo. Um aumento num cenário de aumento de risco, né, de medo dos empresários, você cortou a taxa de juros dos empréstimos do BNDES de 0,25%, grande coisa. E você vai capitalizar dois fundos criados pelo BNDES de 500 bilhões, né, e do Banco do Brasil de 500 bilhões, né, para darem aval aos financiamentos a micro e pequenas empresas, porque essas não estavam obtendo recurso do sistema bancário, né? E aqui está, né? Observe que a taxa, isso aqui, esse pico aqui, isso é no final do ano, então isso tem que ser ignorado, né? Esses picos sempre ocorrem no final do ano, porque você tem que aumentar os meios de pagamento, né, por causa das compras de Natal. Então esses picos aqui têm que ser considerados. Mas observe o seguinte, observe que se retirando esse pico, né, vai haver uma contração nos meios de pagamento. Isso é indicação da crise econômica. Mas depois, né, a partir de meados do ano, você tem uma elevação, um retorno, né, quer dizer, você supera o problema, né? Política fiscal. Em março de 1999, o governo esperou até março, talvez apostando na resiliência dos mercados. Isso é o crédito neoliberal, né? Essa bobagem. Foi lançado a Minha Casa Minha Vida, com recurso de 34 bilhões, né? Redução em abril da meta de superávit primário. Puxa vida, ainda tinha meta de superávit primário de 2,14% do PIB para 1,4%, 0,6%, 0,74%, né, do PIB, né? Alguma coisa, né? Abrindo espaço para investimentos da Petrobras. É aquele erro, né? Deixar a empresa estatal ser considerada como setor público. Nós já falamos demais sobre isso, né? Não vamos repetir agora. Redução da meta de superávit primário dos estados e municípios de 0,95%, para já ter a paciência, né? Ele está brincando, mas é 0,5% do PIB, né? Já é alguma coisa, né? 30 de outubro, prorrogação da redução do IPI para eletrodomésticos da linha branca, até, porque não se foi dito anteriormente, né? Houve uma redução do crédito já falamos, né, dos automóveis, mas não falamos dos eletrodomésticos de linha branca, geladeira, né, fogão, tá certo? Até 31 de outubro, né? Novembro, houve desoneração de IPI para o setor mobiliário até 30/3/2010 e prorrogação da redução para automóveis, flex e para a construção civil até junho de 2010. Em dezembro, você tem prorrogação para 2014 da isenção do PIS/COFINS para computadores, redução do IPI sobre máquinas e equipamentos, isenção permanente do IPI sobre autogeradores de energia eólica e do IPI, PIS, COFINS e Imposto de Importação sobre computadores adquiridos por escolas públicas e para investimentos em petroquímica no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Você fez um conjunto de... né? Bom, só que em 2008, 2009 você tem outras medidas tributárias, né?
decreto de 6.391 de 12 de março, isso já foi antes, né? Observe que isso tinha sido antes, por quê? Porque a crise, na verdade, começou, né? Se tomou conta de que havia algo que poderia levar a uma crise global, né? Em agosto de 2008, 2007, quando o BNP Paribas, né, deixou de honrar dois de seus fundos de investimento, né, dizendo que não podia precificá-los. Então aquilo foi o início do processo, né? Só que o que era o objetivo dessa, quer dizer, você cobrou, né, 1,5% de IOF sobre ganhos de capital estrangeiro em aplicações de renda fixa, isenção de IOF sobre as operações de câmbio dos exportadores e fim da obrigação de internalização de 70% das receitas de exportação. O que você quer fazer com isso? Reduzir a entrada de capitais. Ou medida burra, né? E conter a valorização do real. Quer dizer, conter a valorização do real é só você estabelecer um regime de câmbio fixo de forma administrativa, pelo amor de Deus. Ok? E agora você vai ter que depois, essa medida, na verdade, depois você vai ter que revertê-la, porque você vai entrar num período de perda de reservas internacionais, porque o capital vai fugir e você está impedindo a entrada de capital no país, está reduzindo, dificultando, né? Realmente é pessoal competente. Bem, tem a medida provisória, né, de 14/11 de 2008, 14 de novembro, um mês depois da crise, né? Aumento de prazo em 10 dias do pagamento do IPI, IPE, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, fonte da contribuição previdenciária. Tá certo? Está dando recurso financeiro, né? Você vai pagar o tributo, você pode ficar mais alguns dias, né? 10 dias, com dinheiro em caixa, né? O objetivo é ampliar a disponibilidade de recursos de caixa para a empresa, né? Você tem uma outra MP um mês depois, né? Mudança da estrutura de alíquota do imposto de renda de pessoa física com a criação de 2 novas alíquotas intermediárias, de 7,5% e 22%, reduzindo o imposto, na verdade, né? O objetivo é aumentar o poder aquisitivo da população, fortalecendo o consumo, né? Você ainda tem o decreto 6.687, de 11 de dezembro, né? Você reduziu pela metade a alíquota de IOF cobrada nas operações de crédito de pessoas físicas. É a mesma coisa, baratear autocrédito, né? Você tem está meio apagada, a MP 6.809, né, de 30 de março de 2009, né, que prorrogou até 30 quer dizer, até mais 3 meses, né, a diminuição da alíquota do IPI cobrado sobre a venda de veículos novos, né? E autorização para 5 setores a se instalar na Zona Franca de Manaus, gozando de benefício fiscal, né? Você tem a medida 460, né, do mesmo dia, né, que vai reduzir o COFINS incidente sobre a venda de motos até 150 centímetros cúbicos, né, de 3% para 0%, né? Diminuição da alíquota do IPI para 30 produtos básicos de material de construção, né? E tem outro decreto, né, que aumentou o IPI incidente sobre cigarros. Você favorece, olha aqui, você favorece e reduz o tributo dos bens de consumo da classe média e aumenta o IPI do incidente de cigarros para compensar. E por que você não deixa? Para que isso, né? Para que isso? Tirando, né? Tirando renda, na verdade, de gente pobre, né? Bem, tem aí outro decreto, né, 6.823, de 16 de abril, né, extensão de isenção de IPI
para itens de construção. Bom, vem outro decreto, né, no dia 17 do mesmo mês, né, redução das alíquotas de IPI, né, para geladeiras, tanquinhos e máquinas de lavar, né. Vem outro do 29 de junho, né, prorrogação da redução de IPI para automóveis e outras coisas, né. Nós vamos ter ainda, né, em março, né, o decreto 7.140 isso não está bem organizado em termos de data, né? Isso aí eu tirei do livro do professor Fabrício. Redução de 10% para 5% da alíquota de IPI sobre painéis, medida, madeira compensada. Isso é para construção civil, né? O decreto 7.222 de 29 do mês, isso também prorrogou desonerações de IPI, né? E tem outras, né, medidas. O resultado, né, da política fiscal foi uma redução da carga tributária, né, de 34,85% para 34,28%, né, quase 6% de 0,6% do PIB, né, de redução de carga tributária, correto? O que não deixa de ser não é muito, mas é se você considerar aí, né? Isso pode ter um efeito de 1% do PIB, né? Menos, na verdade. Mas, porque o multiplicador da tributação é menor do que o multiplicador dos gastos públicos. Mas, de qualquer maneira, foram desonerações, né, favoráveis. E o aumento das despesas primárias do governo, né, de 16,6% do PIB para 18% do PIB aqui em 2008. Para 18%, ou seja, 1,4%. Aumentou alguma coisa, né? Ou isso aí, dado que nessa época, tá certo? O multiplicador da economia keynesiana da economia brasileira de 1,9, vamos colocar 2, né? Se você dá 1,4% de aumento do gasto público, né? Supondo que aumento do gasto público, isso aí pode ser também aumento das despesas, né? Então aumenta das despesas 1,4%, dá 2,8% do PIB, aí sim você tem algo expressivo, tá certo? Mas aí 0,5%, então você está chegando, né? Você já está chegando a um valor expressivo, né, em termos de PIB, de socorro da economia, né? Aí está aí observe que investimento vai sair de 0,87 para 1,1%, ou seja, é 0,14% do PIB, né, de aumento dos investimentos, que é muito pouco, muito pouco. Bom, os resultados da política econômica vai ser, né, a recuperação, né, da economia, que já se inicia no segundo semestre de 2009, estão aqui todos os indicadores, né, apontando para cima, tá certo? E é interessante, e a taxa de desemprego, né, vai cair, tá certo? A taxa de desemprego vai cair, né? Ela tinha se elevado, né? Isso aqui é a crise do subprime. Aí ela vai cair. E a inflação, apesar do aumento do gasto público, etc., né, vai cair, obviamente, né? Está durante um período de recessão, né, e de colapso dos mercados financeiros, né? Bem, e aí falta falar sobre os efeitos colaterais da política econômica e desequilíbrio em 2009, que seriam, né, primeiro, você teve baixo nível de investimentos, a recuperação econômica, né, não levou à recuperação do investimento, claro, né, o que vai aumentar o consumo, o gasto público, mas o investimento não vai aumentar. Por quê? Porque os empresários estão ainda
desconfiados, né, muitos estão em pânico com o que aconteceu, tá certo? Pra vocês terem uma ideia, né, do que foi essa crise, quando houve a quebra do subprime, eu dava aula num curso, né? E aí, poucas semanas depois eu fui falar do que estava acontecendo, né? Lá para... Foi 15 de setembro, né? Lá para um mês depois, 15 de outubro, né? Aí eu fui explicar para os alunos o que tinha acontecido, fazer uma exposição, né, maior, o que estava acontecendo, né? Uma coisa bonitinha, etc, né? E aí, vários alunos falaram do que estava acontecendo com as empresas que eles trabalhavam. Um deles me falou uma coisa, o seguinte: nós estávamos vendendo 70 caminhões por semana. Você vê que era uma empresa enorme em Belo Horizonte, né? Depois do dia 15 de setembro, né, nós estamos vendendo 2. Vocês terem nível, notarem o que aconteceu, né? Aconteceu, todo mundo ficou empolvorado, né? Os empresários, quem compra caminhão é empresário, né? Ou que seja o pequeno empresário, né? Esse, o sujeito que é caminhoneiro, né? Esse desistiu de comprar, porque tem que comprar prazo, né? Você compra prazo, depois não consegue carreto, como se diz, né? Você não consegue carga para transportar, e aí como é que você vai pagar o caminhão que você comprou? Não? Então, isso, o baixo nível de investimento, né? O sistema de esgotamento da capacidade ociosa, que eu não... Bem, deixa para lá. Mas o crescimento da demanda, resultante do aumento do emprego e maiores salários, mais elevação dos preços das commodities, isso é uma coisa interessante. Porque, mas não teve crise, por que aconteceu o aumento dos preços das commodities? Por especulação. Porque como o Marx já dizia isso, né? Quando os empresários não obtêm lucros, eles partem para a especulação, certo? O caso do subprime foi um processo especulativo, né? Vamos lembrar que a bolha do dot-com, né, das empresas de alta tecnologia na Bolsa de Valores, foi um processo especulativo. Então, o capitalismo está cheio de processo especulativo quando a economia não responde, não cresce bem. Então, o que aconteceu? O pessoal, quando teve aquele subprime, correu para as commodities, foi aplicar em commodities. Até porque, né, o Federal Reserve, os bancos centrais dos países, mas principalmente o Federal Reserve, né, também o Banco Central Europeu, né, o Banco da Inglaterra, o Banco do Japão, entupiram o mercado de dinheiro para socorrer os bancos, né? Os bancos daqui a pouco ficaram entupidos de dinheiro, não iam emprestar. Emprestado. O que vai fazer com o dinheiro, né? Você está com o dinheiro em caixa, né? O Banco Central vai tomar, como no caso dos Estados Unidos, o Banco Central vai inclusive comprar os ativos podres que você tem. Então você está com o dinheiro sobrando, o que você faz? Você vai para alguma coisa que acha que vai dar dinheiro. Commodities. Aí os preços das commodities vai ter um ciclo, né? Vai durar aí 3 anos, né? Vai até 2014, um ciclo aí de 7 anos, né? 8 anos. E aí depois vai cair em cima da gente, né? Em cima da Dilma, do governo da Dilma, porque as exportações brasileiras vão desabar em 2015, né? 2014, 2015. E aí vão complicar a situação brasileira. Mas então, tá certo? Bom, aumenta o crédito resultante do aumento das reservas. Por quê? Porque uma das coisas que nós não falamos aqui, né, foi que isso não foi resultado da política fiscal, mas foi resultado da política econômica. O capital vai voltar para o Brasil, tá certo? As reservas vão voltar a crescer. Certo? Eu acho que nós não falamos disso, né? Falamos dos meios de pagamento, mas não mostramos que as reservas internacionais voltaram a crescer, não falamos, né? Ou seja, uma das coisas importantes, mas não foi resultado da política econômica propriamente dito, foi resultado nós falamos
do fato do Brasil ter ganhado muitas reservas internacionais por conta, ganhado inteiro, né? Por conta dos empréstimos, das operações de swaps do governo americano, os empréstimos do Fundo Monetário Internacional. Mas vai chegar um momento que os mercados vão se acalmar, isso acontece em meados de 2009, e as reservas internacionais do Brasil vão subir, tá certo? Observe o baque da balança comercial brasileira, que está aqui, ó. Tá certo? E o baque da conta de transações correntes que já tinha, né? Ela aumenta, né? Já estava reduzindo, tá certo? Nós já falamos sobre isso anteriormente, aí agora você tem um grande aumento, né? Aumento do déficit em conta corrente. Mas você observe que já no início de 2009, né? Você vai ter que começar a ter uma recuperação. Não é muito grande, mas você tem uma recuperação em 2009. Tá certo? Uma recuperação em 2009. Né? Por que você tem uma recuperação? Observe que inicialmente as exportações brasileiras crescem muito. Por que elas cresceram muito? Vou pegar aqui, né? Janeiro de 2001, elas crescem bastante. Por quê? Por conta do processo especulativo com as commodities, né? Tá certo? Bom, então o Fabrício estava dizendo, professor Fabrício, que mais elevação dos preços dos commodities, mais apesar da carga tributária, mais a deficiência em infraestrutura, etc., e aumenta o crédito resultante do aumento da velha, leva a pressões inflacionárias. Está tudo errado. Tudo errado. O que tem disso de certo é elevação dos preços das commodities, né? Isso sim vai ser importante efeito, né? Outra coisa importante, mas que não está dita aí, não é? É exatamente a reativação da atividade econômica. Ok? Quer dizer, que é o que ele fala aqui, né? Crescimento da demanda. Mas vamos lembrar que inflação resultante de crescimento da demanda é muito pequena, mas teve, né? Mas teve, né? Tá certo? Bom, e vai haver redução da superávit primário. Nós já mostramos por quê. Foi até uma política adotada pelo governo. E contabilidade criativa, ou seja, porque o governo tentou fazer contabilizar determinados fundos, determinados elementos nas finanças públicas para que isso não aparecesse como déficit. Isso é que ele está chamando de criatividade, contabilidade criativa. Depois, isso, na verdade, mais tarde vai chamar, inclusive, das pedaladas fiscais, que é uma criação da imprensa para culpar a Dilma, né? Para achar um motivo de tirar a Dilma, o golpe contra a Dilma, na verdade, foi tramado em Washington, né? Pelo um sujeito chamado Biden, que hoje é presidente do governo americano. Bem, presidente dos Estados Unidos, mas isso é outro assunto, né? Isso vai levar, nós vamos ter um aumento da relação dívida sobre PIB. Claro, em circunstâncias de política anticíclica, isso não tem problema, né? E você vai ter um desequilíbrio no balanço de pagamentos. Não tem problema porque vai haver reserva internacional. É isso que nós colocamos das reservas, né? Nós não dissemos antes, mas está aqui o gráfico, né? Observe que o que acontece, né? Você teve um aumento do déficit em conta corrente, que está explicado aqui, né? Tá certo? É esse finalzinho aqui, né? É esse finalzinho aqui. Certo? Começa em final de 2008, né? Já tinha em 2008, né? Mas vai... Exatamente, né? Exatamente. O problema é que eu faço esse gráfico, depois na hora de apresentar para vocês, eu tenho uma certa dificuldade de ver o que eles estão falando. Bem, mas aí o que acontece, né? O que acontece é que vão acontecer, né? Uma recuperação, mas isso vai ser em 2010, né? Final de 2010, início de 2010, né? Um grande aumento da entrada de capitais. Tá certo? Então vai aumentando.
E aqui está o que acontece, né? Você teve com a crise subprime, você tem uma redução das reservas. Mas ela não foi tão... Ela foi grande, né? Aí, quase 20 bilhões de dólares, mas você teve os empréstimos do FMI, né? E aí houve, né, já em início de maio de 2005, vamos dizer assim, né, começa o período de recuperação das reservas internacionais. Por quê? Porque apesar de a taxa de juros no Brasil é muito elevada, e está sobrando capital no mundo, já estava sobrando, como nós falamos, durante a bolha especulativa do subprime, né? Que o déficit em conta corrente dos Estados Unidos inundou o mundo de dólares, está inundado até hoje, está mais do que inundado hoje, né? É mais do que inundado hoje. E aí, o que vai acontecer nesse período? Vai acontecer que tão logo passa o susto causado pelo pânico, né? Tão logo o pânico subsida, né? Caia, diminua, né? O capital financeiro vai vir para o Brasil, tá certo? A partir aí de maio, né? Maio de 2009, você vai recompor as reservas. E essa recomposição das reservas é que vai levar o aumento do crédito interno, que o professor Fabrício falou, né? Tá certo? Então, né? Bem, e isso vai nos conduzir, a economia brasileira, a um novo bom período do governo Lula, né? Com a recuperação da atividade econômica, que foi parte resultado das políticas expansivas que o governo implementou, parte foi resultado da própria retomada da confiança, né? E da superação da crise do subprime a nível internacional. Então o Brasil vai se beneficiar uma vez mais. Mas isso nós vamos deixar para o último vídeo sobre o segundo governo Lula. Então nós vamos ficar por aqui e agradecendo a todos, né, a atenção de todos, esperando contar com todos para a próxima, né, para o próximo vídeo, né, da nossa novela sobre o segundo governo Lula.